A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui para continuarmos com o nosso estudo do profeta Daniel. Hoje estamos no capítulo 8. Essa época, quando ele teve essa visão, Daniel já tinha bastante idade, estava com 73 anos. E nós vamos ver que essa visão que Deus deu para Daniel era sobre os eventos futuros, o que queria acontecer ali com o povo de Israel, o que viria o Império Medo-Persa e o Império Grego. Ele estava ainda no Império Babilônico e teve esta visão dos impérios que viriam depois. E qual seria o impacto desses novos impérios para o povo de Israel? Então, vamos ver que ele viu um, um, uma visão da queda da Babilônia. Eles estavam ainda no período ali da Babilônia e Daniel trabalhava ali, ele era um ministro ali naquele reino. No terceiro ano do rei Belsazar, nós já vimos isto lá no capítulo 7. Lembro? A visão do capítulo 7 foi dada a Daniel no primeiro ano do rei Belsazar. Agora, 2 anos após, ele tem essa outra visão. Aí diz: apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio que seria a do capítulo 7. E aqui nessa visão, ele vai ter assim uma noção do que já irá acontecer, porque será a queda de Belsazar. Nós sabemos que Belsazar caiu no terceiro ano, ele foi morto no terceiro ano do seu reinado. E quando teve aquela festa que ele profanou os utensílios da casa de Deus, aqueles irmãos que estão acompanhando a cada capítulo devem estar lembrados disso. Uma outra coisa, irmão, muito importante da gente dizer é que o livro ele não está escrito em ordem cronológica. Primeiro capítulo foi que aconteceu primeiro, segundo. Não, 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 não. Ele não está nesta ordem, porque, inclusive, a gente vê que Daniel, quando esteve na Cova dos Leões, ele estava já com 80 e tantos anos. Foi depois, mas ele está colocado antes. Entende? Só para os irmãos poderem compreender e não achar que é naquela ordem e ali. Bem, nessa visão, olha outra coisa tão importante. Daniel se viu na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Essa visão, ele estava lá na Babilônia, mas na visão, ele se viu lá na cidadela de Suzã, junto ao rio Elai. E olha, Ulai, quer dizer, perdão, o rio Ulai. Olha a visão que ele teve. Então, ele vê um carneiro. Primeira coisa que ele viu, levantei meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, porque na visão ele estava ali em frente ao rio. E ele viu um carneiro ali em frente ao rio, o qual tinha duas pontas.
Mas olha a diferença dessas duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. Ele dá esses detalhes aqui para a gente entender o próximo reino que vai agora subir, que é os medos e os persas. Primeiro foram os medos, depois os persas, que vieram por último, como diz o capítulo, este versículo aqui, mas eles se sobressaíram. Daniel descreve a visão e então busca a interpretação. Bem, eu fiz de uma maneira assim que eu achei mais didática, mais fácil para entendermos a visão. Porque do capítulo 8, do versículo 3 até o 12, é a visão que Daniel teve e ele vai ali reportando cada fato que ele vê. Depois do capítulo 12, ele pede ajuda, vamos dizer assim, para poder entender aquela visão que estava difícil para ele entender. E ali, após aquele versículo, o anjo do Senhor começa a explicar e a dar a tradução, vamos dizer, o que aquilo queria dizer para Daniel poder entender. Bem, o que eu fiz, irmãos? Bom, espero que concordem, que aceitem e que seja melhor entendimento. Eu coloquei a visão e a resposta do anjo, a visão e a resposta, em vez de passarmos toda a visão, depois todas as respostas, tá bem? Bem, então aqui, nessa parte anterior, ele viu este carneiro com 2 chifres. Aí ele vai e procura ajuda para poder entender. Então, lá no versículo 15 e 16, é quando Daniel procura entender as visões. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la, porque ele não entendia o que estava vendo. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Lai, que gritou e disse: Gabriel, olha só, este ser grita para outro ser, outro anjo. Mas agora vem o nome do anjo, o anjo Gabriel. E aquele ser grita: Gabriel, explica a visão para esse homem, para Daniel. Que coisa mais linda, irmão. A gente fica assim, encantada, maravilhada com a palavra de Deus, porque Deus não nos deixa confusos. Ele sempre tem a resposta certa para nós, né? Aí então ele veio quem? O Gabriel. Veio para perto onde eu estava. Quando ele chegou, eu fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. E era mesmo de ficar assombrado. O anjo Gabriel estava ali na frente dele, falando com ele. E ele disse: Eu caí sobre o meu rosto. Mas o Gabriel me disse, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Que coisa maravilhosa. E então, quando estava ele falando comigo, o anjo Gabriel, eu caí com o meu rosto em terra, adormecido, ou seja, se desmaiou. E quem é que não desmaiaria, né?
Ele, pois, me tocou e me fez estar de pé, me levantou, ajudou Daniel a levantar-se. E ele disse: Eis que eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. E agora, então, nós vamos entrar nesses detalhes da visão e da explicação do anjo. Aí, Daniel escreve lá no versículo 4: E vi que o carneiro dava marradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. E ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Ele está vendo, por enquanto, apenas o carneiro, com aquelas duas pontas. Lá no versículo 20 tem a explicação do anjo. Aí eu já trouxe para cá. Olha a explicação do anjo. Ele disse para Daniel: aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Olha que maravilha, irmão. Não precisa a gente ficar assim, ó, cogitando o que será que era, quem será que era, o que será que estava mostrando. Não, o anjo disse para ele: Daniel, aquele carneiro representa os reis da Média e da Pérsia. E realmente nós conhecemos pela história que depois assim aconteceu, quando vieram e venceram os babilônios. O Império Medo-Persa, com dois chifres desiguais, porque um era maior que o outro, mostrava a divisão de poder que haveria entre a Média e a Pérsia, porque a Pérsia ela teve mais poder, ela veio depois, mas ela fez daí uma coligação com a Média, mas a Pérsia se sobressaiu. O Dario era o rei dos Medos, eu coloquei aqui, ó, e Ciro era o rei da Pérsia, que foi a ponta mais alta. Enquanto eu estava observando, aí ele volta, eu voltei, né, lá para o versículo 5, onde ele escreve assim: Estava eu observando, e eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então, Daniel vê esse bode que vinha do oeste, do ocidente, e a Grécia fica a oeste da Babilônia, ficava a oeste da Babilônia, bem como estava na visão ali, né? E ele veio com tanto furor, com tanta pressa, que ele voava. Era como se os seus pés, como disse Daniel, não tocassem o chão. Aí, lá no versículo 21, o anjo explica o versículo 5 que Daniel viu. A explicação do anjo: o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que ele tinha entre os olhos é o rei primeiro. Esse rei primeiro, esse primeiro rei que veio da Grécia ali, voando com muita força, era Alexandre o Grande. E nós sabemos que Alexandre, muito novo, ali pelos seus 20 anos, coisa assim, ele já começou a conquistar. Ele veio lá da Grécia e com seus exércitos, algo assim inacreditável, que as outras nações não conseguiam
guerrear contra eles, porque ele vinha tão rápido que não dava tempo para nada. A conquista de Alexandre foi tão rápida que deu a impressão de que ele voou pela terra. E quando a gente está lá no colégio, me lembro quando eu estava lá no ginásio que a gente estudou na matéria de história sobre Alexandre. Eu achei, naquela época, já achei muito incrível. E agora, voltando a estudar e lendo muita coisa sobre o Império da Grécia, fiquei assim impressionada, sabe? Aí, olha o que aconteceu. Nós vimos que o carneiro estava ali, que ninguém o vencia, não é? Que eram os medos persas. Mas quando veio esse bode, que era a Grécia, Alexandre o Grande, o bode dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu poder, todo o seu furioso poder, diz ali no versículo 6. O bode, como eu falei, é a Grécia, né? E o carneiro foi a Medo-Pérsia. Aí no versículo 7, o Daniel explica mais um pouco dessa visão que ele está vendo. E eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e olha só, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou as duas pontas. Quebrou o império Medo-Persa, a Pérsia e a Média, tá? O carneiro, ele não tinha mais força para resistir ao bode. Foi vencido. E o bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Agora, nós vamos ver o que aconteceu. O bode, ele se engrandeceu e ele quebra o seu chifre. Porque o bode, que né, dessa visão, ele tinha um grande chifre entre os olhos, né? E o bode se engrandeceu em grande maneira. Mas quando ele estava na sua maior força, no seu maior poder de conquistas, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis pontas para os 4 ventos do céu. Alexandre, que era aquela ponta, aquela grande ponta, ele morreu muito jovem. Ele começou ali pelos 20 anos, como eu falei, e em 12, 13 anos, ele conquistou o mundo daquela época. Jovem, conquistou o mundo. Mas ele morreu com 32, 33 anos por aí, ele morreu não foi assim, ninguém o matou, não houve uma guerra contra ele, não houve nada, ele simplesmente morreu. A gente lendo a história de Alexandre, não tem muitas coisas, tá? Alguns dizem que ele se ficou alcoólatra e morreu por causa do alcoolismo, outros dizem que ele era epilético. Isso aí não vem ao caso para nós. As histórias são grandes. Quem tiver curiosidade pode procurar, não é? Então, no lugar daquele chifre que foi quebrado, nasceram 4 outros chifres. Mas que chifres seriam isso? Esses 4 outros chifres, o anjo vai explicar. Olha a explicação do anjo. Porque toda a visão que Daniel teve aqui nesse capítulo, um anjo estava
ao lado dele para explicar. Então, nós sabemos que ali era o período da Grécia, que Daniel estava tendo a visão, porque o Alexandre o Grande, que era da Grécia, quando ele morreu, 4 chifres nasceram, foi quebrado aquele chifre e nasceram mais 4. O terceiro quebrado, levantando-se 4 em lugar daquele chifre, né? Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força. Ou seja, a Grécia ainda continuaria no poder. Só que não mais agora na regência de Alexandre, que já havia morrido, mas sim na regência de 4 generais, porque Alexandre ele não teve filhos, ele não deixou ninguém para assumir no lugar dele. Então, com a sua morte, 4 generais que assumiram o poder. E eles dividiram, então, aquele mundo que tinha sido conquistado, aquele mundo da época que havia sido conquistado por Alexandre, e dividiu entre eles. Também não trouxe aqui essa divisão, porque não achei que fosse assim importante, né? Mais 4 generais: Seleuco, Cassandro, Ptolomeu e Lisímaco. É o nome dos 4 generais, e cada um deles recebeu uma parte daquele grande reino que havia sido conquistado pela Grécia, pelo Alexandre o Grande. Mas a visão de Daniel continua. Vamos voltar para a visão. Versículo 9 e 10. Ele vê que de um daqueles 4 chifres, olhem bem, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E se engrandeceu até ao exército dos céus. O exército dos céus é o povo de Deus, né? E alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Este pequeno chifre representa um governante impiedoso que se levantou contra o povo de Deus e profanou o templo de Jerusalém. Bem, vejam, eu vou voltar um aqui para vocês verem que Alexandre morreu em 323 antes de Cristo, tá? Aí, destes 4 generais do Seleuco, foi passando os anos, as gerações, e lá no ano 175 apareceu este Antíoco Epifânio, e ele cresceu dentre um dos 4 chifres. O Epifânio levantou-se com grande poder. E ali onde ele estava reinando, ele foi assim algo terrível. Os romanos só conquistaram a Grécia em 146 a.C. Então, aqui, os romanos não estavam ainda. Era a Grécia que estava dominando. E com os 4 generais. E Epifânio que estava dominando nesta parte. E ele, então, se voltou contra os judeus de uma maneira terrível, que ele, inclusive, ele tipifica o anticristo pela sua crueldade, pela maldade que ele fez. Aí vamos ver a explicação do anjo sobre este versículo deste rei Seleucus, que saiu lá
dos Seleucidas. Quando se aproximar o fim desses reinos, ali dos 4 generais, né, e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis, isso o anjo está explicando para Daniel, e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. E é isto que Epifânio fez. Ele massacrou de uma maneira terrível o povo de Deus. Nós vamos ver aqui uma diferença de Daniel capítulo 7 e o Daniel capítulo 8, porque muitas pessoas misturam as duas visões, tanto do capítulo 7 como do capítulo 8, dizendo que uma está complementando a outra, e fazem muitas coisas, né? Nós já vimos o capítulo 7. No capítulo 7, se os irmãos lembrarem, se não lembrarem, olhem lá de volta, Daniel tem aquela visão 2 anos antes do capítulo 8. E no capítulo 7, ele vê 4 animais. E esses 4 animais, do quarto animal, que era um animal assim que Daniel não conseguiu descrever pela maneira como ele era, porque os demais ele descreveu, era como um urso, era como um leopardo, era como um leão, né? Mas o quarto não tinha como descrever. Deste quarto animal, lá do capítulo 7, se levantou uma ponta, vejam só. O quarto animal, lá no versículo 7, está falando, ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E ele tinha 10 chifres. Prestem atenção, porque aqui no capítulo 8, que nós já vamos voltar para ele, tinha 4 chifres. Entende? Bom, no capítulo 7, no versículo 8, Daniel escreveu assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das primeiras pontas foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. Este aqui está falando do anticristo, que vai sair do quarto animal, do meio dos 10 chifres. Nós já estudamos, não vamos agora explicar tudo novamente. Os irmãos pegam lá o capítulo 7 e vão ver. Mas e agora? Esta ponta saiu de dentre 10 pontas, né, do quarto animal. Daniel, olhando isso, ele estava espantado com a aparência do quarto animal com seus 10 chifres. Inclusive, também a gente já viu já estudamos esta visão, né? Então, um pequeno chifre surgiu de entre eles, entre os 10 chifres. E na hora que essa pequena ponta surgiu e cresceu, 3 chifres foram arrancados. Esse pequeno chifre de Daniel 7, versículo 8, é o anticristo que se manifestará na grande tribulação. Mas agora, e no capítulo 8, qual é a diferença? Aqui está falando sobre este homem Antíoco Epifânio IV, porque ele ele está caracterizando, mostrando uma partezinha do que o anticristo do capítulo 7
que Daniel viu a visão vai mostrar lá no final dos tempos, na grande tribulação. Mas aqui é lá para o tempo de Daniel. É naqueles dois animais. Não podemos perder isso, porque no capítulo 7 ele vê 4 animais. E o quarto é este animal terrível. No capítulo 8, 2 anos depois, no capítulo 8, ele vê 2 animais, que é a Média e a Pérsia e a Grécia. Ele só vê esses 2 reinos, a Média e a Pérsia, e depois veio a Grécia, que venceu a Média e a Pérsia. E da Pérsia que nasceu com a morte do Alexandre o Grande, que cresceu, então, aqueles 4 chifres, os 4 generais. E de um desses chifres que apareceu mais tarde, 200 anos mais tarde, esse rei terrível, Antíoco Epifânio. Tá. O que diz aqui no versículo 11 e 12? Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe do exército. Deus! O Antíoco Epifânio, ele desafiou a Deus. Imagina! Assim como o anticristo vai desafiar a Deus. Tirou do templo o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e lançou por terra a verdade e tudo que ele fez prosperou. Satanás pegou este homem de uma maneira terrível, como vai pegar o anticristo. Aí Daniel está vendo aquilo e o anjo agora, lá no versículo 25, vai explicar para ele. Por sua astúcia, este homem que vai se levantar fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Este rei também, Antíoco Epifânio, ele não morreu em guerra, ele não morreu assassinado, ele morreu, diz que de uma enfermidade terrível. Ele morreu em grandes dores e agonias. A mão de Deus pesou sobre ele. Então, surgiu esse líder Seleucida, chamado Antíoco Epifânio IV, que governou a Terra Santa. Ele perseguiu os judeus e seu culto, chegando a fazer sacrifícios de animais imundos no Templo de Jerusalém. Nós conhecemos pela história que ele sacrificou um porco no altar dentro do templo. Ele colocou uma imagem de Zeus lá dentro do templo e ele sacrificava animais imundos e ele obrigava, a história conta, que eles obrigava os judeus a comerem a carne de porco, coisa que os judeus não podem comer porque é uma carne imunda, e aquele que não comia, que se recusava a comer, era morto ali na hora. Ele matou assim milhares de judeus. Foi um rei terrível, terrível, sem dó de ninguém. O prazer dele era eliminar os judeus. Bem, eu botei aqui para nós fazermos uma comparação entre Daniel, capítulo 2, com o capítulo 7 e com o capítulo 8. Tá?
Vamos agora entender esse geral aqui, o que neste livro está nos falando. Bem, nós vamos ver que no capítulo 2, Nabucodonosor teve aquele sonho daquela grande estátua. Nós já estudamos também lá no capítulo 2. Quem quiser pode pegar de volta lá, né? Então a cabeça era de ouro, depois era de prata, depois era bronze e as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Bem, no capítulo 7, o Daniel, ele tem essa visão que ele vê 4 animais, né? O leão, ele seria comparando com a estátua, que nós também fizemos isso lá naquele capítulo 2, no capítulo 4, a gente botou a estátua junto. A cabeça de ouro, que é a Babilônia, a nação, né? E representado pelo leão alado, leão com asas. Depois, o peito de prata, que foi representado pelo urso, que foi a Medo-Pérsia. E no capítulo 8, então, aparece o carneiro representando a Medo-Pérsia. Depois nós vimos na estátua ali de Nabucodonosor a parte aqui de bronze, representado no capítulo 7 pelo leopardo alado, leopardo também com asas. E no capítulo 8 é representado pelo bode, que é a Grécia. Na estátua aparece o ferro, as pernas e os pés de ferro misturada com barro, que no capítulo 7 é a besta, o anticristo. No capítulo 8 não fala nele, que aí na nação seria Roma. Bem, agora ainda tem mais alguma coisa. Depois disso aí, desta visão, de toda a explicação do anjo, isso aqui não fica dúvida, porque o anjo explicou, está tudo entendido, mas agora vai ter um versículo que vai nos deixar meio confuso, se a gente quiser achar de qualquer maneira uma solução, que é sobre as 2.300 tardes e manhãs que Daniel fala. Versículo 13. Depois ouviu um santo que falava, um anjo que falava, e disse outro santo, aquele que falava. Um pergunta para o outro. Eu acredito assim, ó, que eles estão perguntando, até eles sabem, mas eles estão perguntando para vir uma resposta para que Daniel entenda o que eles estão falando. Então, disse o outro anjo, aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Aí o outro anjo responde, no versículo 14, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Meus queridos, eu demorei muito para fazer esse vídeo. Eu acho que mais de um mês até, porque eu li tanto, eu estudei tanto, eu procurei tantas informações e realmente, aí eu escrevi aqui, há inúmeras explicações sobre essa profecia, mas é uma visão que ainda está velada para nós. Não tem como saber. Nós sabemos que tem igrejas que calcula as 2.300 tardes e manhãs como 2.300 dias, aí fazem um cálculo lá da morte de Jesus, mais 2.300 anos, mais isto. Outros dividem os 2.300 tardes e manhãs
ao meio, vai dar 1.150, porque é tarde de manhã, então seria 1.150 dias. Aí eles somam com isso, com aquilo, e diminui, aumenta e multiplicam, e nada, não há uma resposta para essas tardes e manhãs. Olha, queridos, eu li muita coisa chinesa, muito, muito, porque a profecia me atrai muito, amo a profecia, mas eu cheguei a essa conclusão. Os irmãos procurem, quem sabe encontram uma resposta plausível para este versículo, né? Mas eu entendi que ainda não está aberta para nós. Porque aquilo que está aberto, irmão, Deus nos mostra, mas só nos mostra na hora certa. Olha, todo esse livro de Daniel, há quanto tempo que não ninguém, na época dos meus avós, eles não entendiam a maioria das coisas. Hoje a gente entende, não é mesmo? Porque está chegando no final, as coisas estão acontecendo, assim como o Apocalipse também. Até 100 anos atrás, talvez não entendesse, hoje entendem. Então, nós temos que saber aquilo que está revelado para nós, amém, glória a Deus. Aquilo que não está, não vamos fazer especulações, porque isso pertence a Deus e Ele vai nos revelar na hora certa. Aí diz assim, ó, o anjo também, sobre a tarde e a manhã, ali ele responde: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, Daniel, cerra a visão. Olha só, tudo antes ele explicou, mas agora não houve explicação. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci. E eu estive enfermo alguns dias, porque era muita coisa para a cabeça dele, muita coisa para entender tudo, né? Então levantei-me e tratei dos negócios do rei. Espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Provavelmente ele conversou com muitas pessoas, mas ninguém conseguia entender. Mas isto aí, porque isso aqui é para o tempo do fim. Que Deus ajude, nos abençoe. Eu coloquei aqui, queridos, o meu YouTube, tá? Da, é o meu nome, Lia Leni Tossanes. Ali, se vocês entrarem no YouTube, é só colocar meu nome, ali vocês vão ter todos os meus vídeos. Tem 22 lições sobre o Apocalipse, tem o estudo completo dos 12 profetas menores e agora esse estudo do livro de Daniel. Não sou nenhuma experta em profecia, mas eu sou muito curiosa e amo as profecias, então eu gosto de estudar, mas tenho muito ainda a aprender e vou aprender. Enquanto o Senhor me der vida, estarei aprendendo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos, e que abram nossos entendimentos para compreender a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe. Amém.